Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente nojenta, medíocre, baixo nível aqui, patética e covarde, que continua me atacando a escondidinhos pelo hackeamento do sistema, usando vermes aqui para poder coagir, chantagear, porque é isso que eles são, né? O lixo da humanidade. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aqui aquilo que eles não meteram a patinha imunda para poder destruir, porque é só isso que essa gentalha patética sabe fazer. Enfim, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um bolsominion retardado, né? Dessa vez o cara quer proibir o viés ideológico no Enem, né? Então essa questão do viés ideológico aí, que é, enfim, que começou a ser vomitada aí pelo Bolsonaro na campanha, porque tem que acabar com o viés ideológico, uma estupidez inacreditável, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso continua reverberando aí nesses projetinhos lá na Câmara, porque o Bolsonaro perdeu, está inelegível, porém lá os bolsominions continuam enchendo o saco lá nas sessões da Câmara, né, nas comissões e tudo mais, tentando ali sustentar essa discussão idiota, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Tentando fazer uma articulação com as notícias e com os livros aqui como de praxe, tá? E na medida do impossível, né? Porque eu certamente faria algo aqui até mais, mais rigoroso se eu não estivesse aturando esses bandidos, atrasando a minha vida aqui já esse tempo todo, tá? E cometendo crimes contra mim, enfim. Antes de começar o vídeo, eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá. Que, repito, não consegui vender nenhum ainda aqui porque eu não estou conseguindo ver os meus amigos, não estou conseguindo me conectar com as pessoas por culpa dessa quadrilha de vermes que continuam vomitando ódio aqui na minha vida, enchendo meu saco e poluindo aqui as minhas conexões, tá? De qualquer maneira, o zap está aí no vídeo, eu mantenho aqui a divulgação do meu livro porque, enfim, né, talvez um dia eu consiga me livrar desses animais e possa, encaminhar as coisas aqui como sempre aconteceram antes de me envolver com esse lixo de gente que só causa problema, estresse e aborrecimento, tá? Então segue aí a dica do meu novo livro aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. As duas notícias eu vou deixar para vocês os links aqui, tá? O link da Carta Capital e o link do site do Senado, tá? Que também noticiou aí essa bizarrice aqui desse bolsominion, tá? Então a Carta Capital diz o seguinte: o senador aliado de Bolsonaro apresenta projeto para proibir suposto viés ideológico no Enem. Uma ótima manchete, né? Porque isso aí é o suposto, né? Porque ele está supondo que isso existe e a gente vai tentar, eu vou tentar mostrar para vocês aqui que isso não faz o menor sentido e ao mesmo tempo a discussão é muito mais ampla que isso, como sempre acontece quando essa gentalha fedorenta, enfim, começa a vomitar ali essas conclusões apressadas, reducionistas, simplistas, ou, como é o caso desses animais que estão me atacando aqui, uma bosta que é muito bem cercada ali, né, por pseudoconceitos e ao mesmo tempo práticas criminosas, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí vocês veem que fica tudo poluído aqui, né? Quem acompanha aqui os vídeos do canal, quem acompanha as minhas publicações no Facebook lá, tentando me livrar dessa gentalha já tem anos. Se você for somar tudo aí que eu já escrevi, publiquei, enfim, para tentar me livrar desses animais e não conseguir, é uma perda de tempo assim quilométrica. É um negócio inacreditável. É uma gentalha que só gera problema, só gera estresse e perda de tempo. Então o subtítulo diz: a proposta de Cleitinho do PL, que é o partido Bolsonaro, tá? O cara é o tal do Cleitinho, também mira concursos públicos e vestibulares. E aí eles dizem o seguinte no corpo da matéria, tá? O senador Cleitinho, do Republicanos, apresentou no fim de 2023 um projeto de lei para vedar o uso de conteúdos com viés ideológico em questões do Enem. Olha só, né? Concursos públicos e vestibulares de universidades públicas, tá? Tem um pelo aqui no meu nariz. Quem mora com gato é assim, né? Você está o tempo todo cheio de pelo. Enfim, então continuando, né? Ele tem um projeto lá para poder vedar o uso de conteúdos com viés ideológico nas questões do Enem, nos concursos públicos e nos vestibulares. Segundo o texto, caso a medida não seja cumprida, a banda examinadora poderá ser suspensa por até 5 anos de concursos e vestibulares, além de ter de pagar uma multa, tá?
Na justificativa, o aliado de Jair Bolsonaro alega que as avaliações devem buscar a imparcialidade. Aqui está o ponto-chave, né, que a gente vai atacar aqui, tá? Que as avaliações devem buscar a imparcialidade, selecionando candidatos por um crivo técnico e promovendo, aspas, o pensamento crítico, independente do viés ideológico dos examinadores, né? O Senado ainda não iniciou a tramitação do projeto, que passará por comissões antes de eventualmente chegar ao plenário. E aí, antes de começar aqui a reflexão, eu vou ler um trechinho da outra notícia, que é do site do Senado, tá? Que é o Senado Notícias, que eu também vou deixar o link para vocês aí, tá? E eu vou ler só os 2 últimos parágrafos aqui, porque o restante já está igual à notícia da Carta Capital. Então, né, eles falam dessa mesma coisa aqui, da imparcialidade e tudo mais, e no final eles citam, né, o tal do senador Cleitinho e dizem o seguinte: ele lembra que na aplicação do último Enem, em novembro de 2023, a bancada do agronegócio e de oposição ao governo buscou anular questões do Enem por, segundo eles, apresentarem críticas ao setor com cunho ideológico e sem critério científico e acadêmico. Na oportunidade, a Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, que possui 347 congressistas, cobrou explicações do ministro da Educação, Camilo Santana. Vocês veem, né? Tem uma frente parlamentar da agropecuária, né? Que tem 347, como quer dizer, 2/3 quase da Câmara, né? De congressistas ligados ao agro ali, né? E aí ele finaliza aqui, né? A questão em referência tinha um texto que dizia que no Cerrado o conhecimento local está subordinado à lógica do agronegócio e o capital impõe conhecimentos biotecnológicos que trazem consequências negativas. O trecho em questão faz parte de um artigo que foi publicado na revista de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. Então só o fato, né, de ser um artigo publicado na revista de uma universidade já está, ainda que a gente possa discordar, possa até considerar a qualidade do artigo duvidosa e tal, existe um crivo prévio, que é o crivo da galera da universidade, que aprovou o artigo, né? Então é uma discussão, assim, patética, né? Mas isso é muito mais amplo, né, do que meramente a conexão com uma universidade ou não. Isso diz respeito à própria natureza do conhecimento, à própria forma como se dá a relação da gente, né, das pessoas com as ideias, com os fatos, com os acontecimentos e etc e tal, tá? Ou seja, ciência, filosofia, arte e tudo mais, tá? E essa é a discussão. O resto sabe? Porque inclusive aí, ó, né, só para finalizar aqui o último trecho dele, aí a citação é do próprio senador. Ele diz, ó: a utilização dessas questões, a exemplo do que aconteceu no último Enem com relação a questões que criam uma imagem negativa do agronegócio, condiciona o que é ensinado nas escolas para os anos seguintes, o que coloca em risco todo o sistema educacional. Com efeito, é natural que as pessoas tenham suas ideologias e envolvimento na política, mas isso deve ficar fora do ambiente escolar e desses exames de seleção pública, sob pena de que se naturalize a aceitação como fato daquilo que é apenas uma opinião política. A questão, senador Cleitinho, é que o fato, ele invariavelmente, ele também é recheado de um ponto de vista, né? Ainda que a gente possa discutir aqui uma série de... E eu vou fazer isso até o final do vídeo, né? Porque existe um momento em que você tem que estabelecer, inclusive, uma distinção ali que pondera: isso aqui não dá para dizer que a Terra é plana, né? Não dá para dizer que, enfim, né, que o urso polar é inseto, né? Especialmente se tiver a ver com biologia. De repente, numa aula de arte, a gente pode até discutir isso aí, mas numa aula de biologia já fica mais difícil. Então, quer dizer, a gente tem distinções a fazer. Porém, isso não significa que exista um conhecimento absolutamente objetivo. Isso não existe, tá? E a gente vai começar a ponderar isso aqui agora, tá? Então, assim, ele fala da questão da ideologia, né? Vale a pena já citar aqui, como eu sempre fiz aqui quando se trata desse assunto, citar o livro do Leandro Ponder, tá? A questão da ideologia, porque é muito bom. Ele não fala apenas sobre o conceito, ele faz aqui uma viagem sobre essa discussão no marxismo do século XX. Então ele passa por vários autores, Gramsci, Althusser, enfim, Lukács.
sabe? Vários pitaqui, né? Tem vários pensadores que ele cita aqui, né? Bakhtin, né? Benjamin, Adorno e etc, tá? E ele também faz no final, na segunda metade ali do livro, uma reflexão muito bacana, conectando essa discussão da ideologia aos vários campos de pensamento, né? Então ele vai falar da ideologia no pós-modernismo, na história, na arte, na política, etc, tá? Que são questões muito importantes aqui que vale a pena refletir. Então, mais uma vez a dica aí. E um dos autores citados pelo Leandro Ponder é o Althusser, tá aqui, ó, tá? E o Althusser tem esse livro, Aparelhos Ideológicos de Estado, no qual ele vai discutir aqui justamente esse aparato ideológico que existe na própria estrutura de Estado, né? Porque o Estado não é uma instância de objetividade absoluta, não, é uma luta por projeto, sempre, né? E aí uma versão ganha de outra versão e isso vai se configurando em melhorias para as pessoas ou em, né, enfim, pioras, como é o caso aí da direita, quando a direita ganha no Brasil, tá? E aí, pessoal, então quer dizer, a ideologia, ela é um conjunto de ideias, então existe uma discussão aqui muito longa, que eu também não tenho condição de fazer isso em um vídeo, isso aqui dá um curso inteiro, né? Os vários sentidos que a palavra ideologia tem, as várias, enfim, os desmembramentos, as linhas de pensamento e tudo mais, não é o caso de discutir aqui. Mas num sentido muito rápido aqui, né, ponderando com vocês, ideologia é um conjunto de ideias. É um conjunto de ideias, tá? E enquanto conjunto de ideias, a ideologia se trata de uma escolha, se trata de um viés, sempre, né? A própria expressão viés ideológico já mostra bem isso, né? Então, e aí, por que essa gente confunde o viés ideológico, né, com o debate político, né? Por que eles fazem, eles partem de uma distinção que é assim: haveria um conhecimento objetivo, científico, é assim que ele se refere aqui, né? Haveria, né, um conhecimento científico objetivo absoluto e o viés ideológico, né? Na verdade não existe essa distinção é da cabecinha dele lá, não tem isso. A própria ciência já chegou há muito tempo, há décadas e décadas, a esse debate de que não existe condição de você construir um conhecimento que fosse completamente protegido, né, do viés, que é o viés da percepção, o viés da observação, do observador e tudo mais, né? E é muito fácil a gente perceber isso na própria formulação do Einstein, né, quando ele vai discutir lá a teoria da relatividade. Um dos aspectos dessa discussão é que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. E aí, recentemente eu vi uma postagem no Instagram, eu acho, que tinha uma foto do arco-íris, a foto foi tirada de cima, né? E aí você tirando a foto de cima de um avião, fica circular, né? Fica como se fosse uma bola, né? Enquanto que se a gente vê o arco-íris aqui do chão, você vê um arco, por isso que o nome é arco, né? Arco-íris. E aí o sujeito lá que fez a postagem falou: ó, essa aqui esse é o verdadeiro arco-íris. Não, tá enganado, não é o verdadeiro arco-íris. O arco-íris são os dois. O arco-íris, por quê? Porque o que altera, né, o que altera a imagem e a descrição e a percepção de um arco-íris para o outro arco-íris é o ponto de vista, é o lugar do observador. Não tem como você enxergar o arco-íris inteiro. Você pode fazer o retorno e aí ir lá em cima e voltar para poder ter uma imagem até de repente ali fílmica, né? Fazer um filmezinho e tal para poder pegar todos esses ângulos ou a maioria dos ângulos, a maioria possível ali dos ângulos e dizer, ó, aqui tem bastante coisa do arco-íris. Porém, ainda existe inclusive uma série de outras coisas, que é a discussão das consequências simbólicas daquilo para a percepção humana, para a construção daquilo ali como uma imagem que vai ganhar um contexto em cada cultura. Não existe o arco-íris absolutamente objetivo, né? E aí o Richard Dawkins tem esse livro aqui muito legal, que se chama justamente Desvendando o Arco-Íris, e ele na verdade vai apresentar aqui uma série de elementos da ciência que mostram que não é possível desvendar o arco-íris totalmente. Não dá.
Você pode fazer ali uma série você pode criar uma série de conceitos que vão descrever características do arco-íris, que vão descrever elementos que são constituídos ali dentro, né, que existem naquela composição e que ao mesmo tempo recebem um nome dentro da química, recebem outro nome dentro da física, outro nome dentro da, enfim, né, de cada campo de conhecimento desse, tá? Mas desvendar o arco-íris de maneira absoluta não tem como, até porque não é nem esse o objetivo da ciência, né? A ciência já chegou em encaminhamentos que, enfim, que já perceberam, né, a importância. Por quê? Eu anotei aqui: a ciência é extensão, é pesquisa, é dúvida, é incerteza, é complexidade, mas é também uma escolha, né? E uma escolha nos dois sentidos do termo, né? No sentido de que você estabelece uma distinção e no sentido de que não tem condição de você ficar descrevendo o objeto e, enfim, ad infinito, né? O Bachelard fala disso aqui nesse livrinho muito legal, que é um livro que tem textos dele aqui, que chama-se Estudos. Foi o primeiro livro do Bachelard que eu li, na verdade. Muito legal esse livro. E aqui tem 2 capítulos muito bacanas, todos, né, são legais, mas o primeiro desses capítulos é o capítulo 2, o título é O Mundo como Capricho e Miniatura. E é exatamente isso, né? Uma definição de algo é um capricho, é uma miniatura. Ou seja, é um ponto de vista, é uma perspectiva que no exato instante em que é ali finalizada, porque você não tem condição de ficar estendendo isso, né, o tempo todo, você tem que fazer outras coisas na sua vida e tal, mas quando você vai e termina essa descrição, né, o que você fez ali foi finalizar um capricho, que tem o seu valor, que tem ali muitas vezes uma grande verossimilhança com a imagem, enfim, com esses componentes e tudo mais, mas ele não é um conhecimento objetivo absoluto, não existe isso. Ou seja, um conhecimento que prescindiria do viés ideológico. Essa é a questão, né? E o último capítulo aqui, o capítulo 5, fala justamente sobre isso, é o idealismo discursivo, né? O idealismo discursivo, na página 77, e ele fala dessa coisa de critério de verdade objetiva. Não dá para falar tudo aqui, né? Mas ele diz que a verdade só tem o seu sentido depois de uma polêmica, não existe verdade primeira, só existem erros primeiros, né? E aí ele continua aqui falando que a experiência é precisamente a lembrança dos erros retificados. O ser puro é o ser que salva do engano, né? Ou seja, em outras palavras, né, não existe pureza, essa pureza que esse bolsominion e esses bolsominions retardados ficam vomitando aí, né, que eles adorariam que existisse, né? No conhecimento, na ciência e tudo mais, porque eles citam a ciência aqui, inclusive, né? Então essa pureza não existe, né? O conhecimento ele é parcial, tá? Ele é problemático, ele é um ponto de vista, ele é polêmico, ele está sempre ali, sabe, flutuando. E quando você define algo e acha que acabou, né? Se você não tem o cuidado e a percepção e a sabedoria de manter ali a porosidade naquela conclusão provisória, sempre provisória, que você atingiu, você fatalmente vai ser, enfim, né, o destino da pesquisa vai debochar de você. Essa é a grande questão, tá? Então, assim, se você fica, né, você acha que o viés ideológico é uma coisa que possa ser superada, né? Então, na questão, por exemplo, que ele cita lá da prova do Enem, o que está se apresentando ali é um problema do agro, que ele cria ali uma série de problemas nas comunidades locais, naquele saber local, e muitas vezes poluição, muitas vezes ali, né, uma série de questões aí. E aí, se você parte do pressuposto que o poder que o agro tem justifica uma conclusão objetiva e absoluta de que eles seriam o bem do Brasil, o bem da humanidade, você não vai mais exercitar justamente isso que esse bobalhão aqui diz aqui, pensamento crítico. O pensamento crítico é justamente entender que é viés ideológico sempre, né? Ainda que você tenha que fazer escolhas pontuais e, obviamente, criar distinções, né? Porque o limite disso aqui é justamente uma escolha que você faz para poder, isso aqui serve, isso aqui não serve. Agora, geralmente, em ciência, em filosofia e tudo mais, o que você escolhe, o ponto de escolha e portanto, o ponto de ruptura, você geralmente faz contra aquilo que quer se estabelecer como algo fixo e absoluto, né?
Então, o que demonstra nitidamente que essa discussão que eles estão querendo manter aí nesses últimos anos é uma discussão inócua, né? E ao mesmo tempo reflete o que eles são, reflete o viés ideológico deles, que eles querem fazer valer ali e que geralmente gera atraso no país, né? Outros campos, tá, para finalizar ainda a ciência, aqui tem duas dicas rápidas aqui, o livro do Bachelard, A Formação do Espírito Científico, e o Bachelard tem outro livro também que eu ainda não li, que fala sobre o conhecimento aproximado, porque é sempre isso, né? E tem um outro texto muito legal do Marcelo Gleiser, está aqui nesse livro que eu comprei de novo agora nos últimos meses, que eu já li esse livro há muito tempo, e o último texto desse livro é sensacional, chama-se A Importância do Imperfeito, tá? E aí ele vai falar justamente disso aqui, né? Tá aqui na página 189, tá? E aí vai discutir essa questão na arte, a estética do imperfeito, a música atonal, né? Na física, tá? E a realidade assimétrica, porque é isso. E essa janela aqui, que essa questão que o Marcelo Gleiser apresenta aqui, é uma janela interessantíssima para poder ajudar a pensar justamente nessa questão do viés ideológico. Porque o viés ideológico ele é parte da incerteza do conhecimento e, portanto, parte dessa natureza imperfeita da nossa conexão com as coisas, com a ciência, com o mundo e tudo mais. Certo? Então, que os bolsominions, né, estão ainda engateando, não saíram nem do jardim de infância ainda. Tá? Outra forma de ver isso bacana, nesse livro aqui, Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, do Perseu Abramo, ele vai falar dos mitos que existem no jornalismo pretensamente objetivo, né? Que é o mito da objetividade, o mito da isenção e o mito da imparcialidade. Não existe isso. Existe sempre o quê? Um viés ideológico, um ponto de vista, um ângulo, uma escolha. Sempre, sempre. Não tem como não ter, né? Inclusive um conto que eu até esqueci de separar aqui, que mostra o outro lado disso, que seria alguém que pudesse escapar, né, do viés ideológico, ou escapar do ponto de vista, do ângulo, que é o Funes do Borges, né, o Funes o Memorioso, que é um cara que cai ali numa lógica de detalhamento violentamente, né, incontrolável, e acaba como? Acaba destruído lá num cantinho lá. Por quê? Porque não tem condição. Não tem condição de você, né, estabelecer um ponto de vista que concluísse toda a objetividade da coisa. É impossível isso, né? Então você tem que escolher. Outra forma de perceber isso bacana, tá, está no livro, num conto aqui do Guy de Maupassant, que ele intitulou de Carta de um Louco, né? E na verdade de louco não tem nada o personagem, porque ele estava ali descobrindo talvez aí uma das grandes premissas da ciência do século XX, antes do século XX, que o conto é de 1884, se não me engano, tá? E ele estava descobrindo ali justamente o viés ideológico, o fato de que o olho não consegue desenhar de maneira completa a imagem, os sentidos humanos não conseguem captar tudo, não conseguem perceber tudo e etc. Quer dizer, essa parcialidade, essa incerteza da conexão com o mundo, que naquele momento ali, né, final do século XIX, ainda não tinha ficado, né, ainda não havia um debate longo sobre isso, e gerou nele um drama violento ali de consciência. Por quê? Né? Porque era uma coisa nova. Tá? Então, Carta de um Louco vale muito a pena aí também, né? Porque esse louco do Maupassant é muito mais inteligente do que qualquer bolsominion, né? E aí, inclusive, essas expressões são apropriadas por essa gentalha psi para ficar enchendo o saco dos outros. Por quê? Porque é um bando de imbecil que também é tudo bolsominion, disfarçadinho. Tá? Querem acabar com o viés ideológico, né? Ou seja, querem acabar com essa natureza, né, ampla do conhecimento a partir de uma perspectiva perversinha de rotular, travar ali os contraditos, porque são isso, né? São lixo, sabe? E para finalizar, como ele está falando, quer dizer, nessa discussão também existe na história, tá aqui, ó, o Roger Chartier fala isso, a história ou a leitura do tempo, ou seja, a história como relato, né, e portanto como um ponto de vista, como parcialidade e etc e tal, tá? E aí a coisa vai se configurando, na verdade, no interior de um debate, essa é a questão, né? E isso, inclusive, especialmente em se tratando de uma questão, né, de prova de Enem, ou de escola mesmo, de universidade, não tem como você sugerir ali para o aluno que ele faça uma descrição extensa, rigorosa, né? Mesmo numa monografia, numa dissertação. Eu fiz uma dissertação de mestrado com
320 e poucas páginas. E aí foi depois, né, eu continuei pensando nessa questão, já apareceram várias outras reflexões que eu pensei, pô, poderia ter acrescentado isso aqui, né? E daqui a 10 anos vai ter outras coisas também que eu vou pensar, porque é isso, é assim que funciona. Não existe, né, um conhecimento absolutamente objetivo sobre nada, né? E aí, para finalizar, deixo com vocês uma dica, uma citação do Paulo Freire, tá? No Pedagogia da Autonomia, porque ele fala justamente sobre o fato de que ensinar, né, tá aqui, ó, na página 125, ele fala: ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, tá? E aí por isso que eles odeiam Paulo Freire, né? Então o Paulo Freire diz o seguinte aqui: o poder da ideologia me faz pensar nessas manhãs orvalhadas de nevoeiro em que mal vemos o perfil dos ciprestes como sombras que parecem muito mais manchas das sombras mesmas. Isso aqui lembra inclusive esse livro aqui o Brancura, do John Fowles, que é um pouco isso aí, tá? Mas continuando. Sabemos que há algo metido na penumbra, mas não o divisamos bem. A própria, aspas, miopia que nos acomete dificulta a percepção mais clara, mais nítida da sombra. Inclusive eu fiz um vídeo aqui também falando sobre o Junichiro Tanizaki, né? No qual ele fala sobre a questão da sombra e tal. Fiz 2 vídeos sobre isso, né? Que ajudam também a pensar essa questão aqui, tá? Entender a importância da sombra como elemento do conhecimento é entender que existe sempre um viés, né? Essa é a questão. E aí, continuando. Mais séria ainda, o Paulo Freire vai dizendo, né? Mais séria ainda é a possibilidade que temos de docilmente aceitar que o que vemos e ouvimos é o que na verdade é, e não a verdade distorcida. É a mesma conclusão do Louco do Maupassant, né? Quer dizer, né? O Louco do Maupassant era o Paulo Freire. Então, de louco não tinha nada, né? Sabe? Enfim, a capacidade, continua, né? A capacidade de penumbrar a realidade, de nos miopizar, entre aspas, né? De nos ensurdecer que tem a ideologia, faz, por exemplo, a muitos de nós aceitar docilmente o discurso cinicamente fatalista, neoliberal, que proclama ser o desemprego no mundo uma desgraça do fim do século. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui, o que ele está atacando é o fato de que um aspecto da ideologia, né, ele está atacando inclusive um aspecto sutilmente diferente aqui da ideologia, que é o de tentar cristalizar o conhecimento como algo objetivo. E essa é a visão dessa gente aí que fica vendendo o neoliberalismo como a única coisa que presta, a partir de uma distinção entre técnica e política, que é ideológica, uma distinção ideológica. Né? Não existe técnica sem política, sem ideologia. Né? Eles adorariam que isso vingasse, né? Para poder, enfim, dominar e continuar empobrecendo todo mundo e destruindo o país, né? Sem o contradito, sem a discussão, né? Sem o viés ideológico no nível, num sentido né, de parcialidade, de não conclusão, etc. Né? Porque, como eu falei, esse conceito é muito complexo. Né? Então, para finalizar, tá, ele diz, ou aceitar que os sonhos morreram e que o válido hoje é o pragmatismo pedagógico, é o treino técnico-científico do educando e não sua formação de que já não se fala. Formação que, incluindo a preparação técnico-científica, vai mais além dela. Por que vai mais além dela? Porque não tem condição de estabelecer um conhecimento absolutamente objetivo. Né? O Paulo Freire está aqui reverberando algumas coisas que o Bachelard fala também, que o Marcelo Gleiser fala também, que o Richard Dawkins fala também. Né? Quer dizer, é uma discussão que é filosófica, é científica, tá? E obviamente que teria muito mais coisa para falar sobre isso, tá, pessoal? Mas enfim, estamos chegando aqui ao final do tempo do vídeo, já até passei mais uma vez aqui do que eu gostaria, mas o fato é que essa perspectiva de ficar criando, né, de ficar defendendo, na verdade, né, que, como ele fala aqui, né, que uma postura independente do viés ideológico, né, isso não se sustenta, não se sustenta. Ele tem que defender a ideologia dele, defenda a sua ideologia, defenda aí o seu neoliberalismo, o seu conservadorismo, né, e que isso perca, pelo menos essa é a minha posição, o meu ponto de vista, que isso seja derrotado, né, no debate ideológico lá na Câmara e na própria sociedade brasileira, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Enquanto esses animais não destruírem tudo aqui, a gente vai fazendo os vídeos, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.